Bom dia, então, para vocês. Mais uma vez, é um prazer poder dar aula para vocês de negociação e gestão de conflitos. Gostaria de fazer uma breve recapitulação da aula passada. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides da aula passada. Vamos lá. Bom dia, Renata. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tô bem também, graças a Deus. Não ia me dar o cano hoje, não, né? Não, professor, é que eu não tava conseguindo entrar. Tá certo. Que bom que já conseguiu. Estamos aqui firmes e fortes. Numa Sim, sexta-feira, sempre. numa sexta-feira gelada, né? Então vamos Tá lá, pessoal. bastante difícil sair da cama agora. É verdade. Apesar que numa situação que nós estamos passando, dá até para assistir aula na cama, né? Verdade. Então vamos lá. Nós fizemos lá a vista de prova, falamos um pouquinho sobre a seção 3.1, né? Os fundamentos de conflitos, né? Fundamentação ou fundamentos de conflito. Só lembrando que no primeiro bimestre nós tratamos um pouco mais com profundidade a questão da negociação, né? E agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na questão dos conflitos. E aí nós falamos que o conflito ele surge quando uma percepção individual, uma opinião, né, um ponto de vista, ele diverge da de outro ou de outras pessoas. É nesse momento que o conflito surge, né? Por quê? Porque nós temos maneiras diferentes de enxergar, de ouvir, de interpretar, né, um mesmo acontecimento, né? Então, por que que isso acontece? Por conta da nossa diferença de interesses, né? Nossa diferença de perspectivas. Mas, no âmbito empresarial, é importante que os gestores estejam próximos das pessoas, né, a qual ele é o superior, né, ele é hierarquicamente responsável pela condução dessas condutas coletivas, desculpem, e de qualquer forma que isso seja resolvido de forma bem rápida, né, justamente para evitar, né, prejuízos em relação ao tempo de desgaste, né, para se resolver determinado conflito, e isso possa gerar o contrário da produtividade, que é a improdutividade. E se isso acontece, obviamente, os prejuízos alcançam, né, no sentido financeiro da empresa, e no sentido profissional, né, porque os gargalos vão aparecendo, né, as dificuldades vão surgindo e o tempo não para, né? Então, é importante que vocês entendam que a gestão, além de se aproximar, de dar apoio aos seus comandados, aos funcionários, precisa, né, estar realmente muito atento, ter essa habilidade de atenção quando perceber que exista algum ponto de vista divergente sobre qualquer coisa, né? Aí falamos do conflito funcional, né, relacionado à produtividade, e dissemos que justamente quando surgem esses conflitos no ambiente de trabalho, eles provocam mudanças, né? Criando valor positivo para a organização, para o gestor e para as pessoas que trabalham na empresa, né? Por que valor positivo? Porque isso faz com que saiam da zona de conforto, né? Enquanto tudo está caminhando bem, né? Muitas vezes a gestão ou as pessoas pensam que por que mudar, né? Então, quando acontece um conflito, é o momento de se repensar os processos, repensar as funções e as pessoas saírem dessa zona de conforto e procurar, né, criar planos de ação para evitar que esses conflitos retornem periodicamente.
E eu dei o exemplo da reclamação de cliente. Enquanto eu não recebo nenhuma reclamação, dá a falsa impressão de que está tudo bem. E isso é natural de acontecer. Porém, quando surge a primeira reclamação, né, faz com que as pessoas comecem a repensar o que aconteceu, de que forma que aconteceu, aonde foi a origem desse conflito, para se procurar justamente agir sobre ele, evitando que isso volte, né, em tempo futuro, né? Então, por isso que é o valor positivo na situação de que existe a necessidade de repensar o processo, né? E chegar à conclusão de que nem tudo estava, né, tão bom como antes. Os conflitos disfuncionais, né, que destroem valor, impedem a colaboração, né, e geram prejuízos significativos. Então, quando falamos de destruir valor, muitas vezes nós nos questionamos muito, né, do porquê que aconteceu determinado conflito. Muitas vezes as pessoas se autoanalisam, né? Será que isso aconteceu por ineficiência minha? Eu que não prestei atenção? Muitas vezes o gestor também pode entender que isso seja uma falta de atenção. Por quê? Porque naturalmente nós, quando caminhamos num caminho que percebemos que está tudo bem, muitas vezes a gente perde um pouco de energia, né? Isso e aumenta a previsibilidade das nossas ações. Aí os dois autores falam de conflitos formais, informais e conflitos que não precisam ser gerenciados. E aí nós falamos que o gestor, né, ele tem aí a ação direta, né, até o ponto em que ele não consiga mais agir, né, diante daquela situação, e aí a gente entende que esse conflito formal requer aí a atenção, né, além do gestor, de outras pessoas da empresa. Os conflitos informais, aqueles que são normalmente encontrados no ambiente de trabalho entre colaboradores, né? Então, aí sim, o gestor, ele tem a capacidade, ou pelo menos se entende que ele deva ter essa capacidade, de poder amenizar, entender primeiro, né? E amenizar os impactos desses conflitos dentro de um departamento. E aí eu coloquei aí um exemplo, né? Conduta que gera prejuízo no processo de trabalho. Diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né, para Camila, para Jennifer e Renata, e quando os demais alunos ouvirem essa aula, também se questionem, né, eu gostaria de receber um feedback. Se esses exemplos, Camila, Jennifer e Renata, se eles ajudam vocês, né, na questão de interpretação dos tópicos que eu trago nas aulas. Gostaria de ouvir vocês três, se vocês são favoráveis, se não são, para a gente sempre buscar melhorar o nível da aula, a qualidade da aula para vocês. Camila, pode falar? Eles ajudam bastante, professor. Ajuda mesmo, Camila? Sim, fica mais fácil de entender. Essa era a minha pergunta adicional, né? Se ficaria bem mais tranquilo, fácil, né, de vocês interpretarem isso. Então, você aprova, então, né? Sim, bastante. Jennifer? Sim, também. É a mesma percepção que a Camila tem, eu tenho também. Ajuda você? Melhora bastante, Jennifer? Sim. E a Renata? Sim, professor, ajuda bastante. Como eu disse, associar também uma coisa com a outra. É bem interessante. Então, podemos continuar nesse mesmo caminho, correto? Sim. Então, tá bom. Falamos que conflitos que não precisam ser gerenciados, em alguns casos, o gestor ele observa aquele conflito, mas de uma maneira ou de outra, ele também pode chegar à conclusão de que aquele conflito não é tão
significativo a ponto de causar prejuízos financeiros, né, de causar a improdutividade ou até prejudicar no âmbito profissional, né? Então, são momentos em que o gestor não precisa intervir, né, quando ele percebe que é algo que pode ser resolvido ali num curto espaço de tempo. Os conflitos intrapessoal, que é quando nós nos questionamos sobre determinados, vamos dizer assim, determinadas ações, né? E aí está aí alguns exemplos em negrito, quando nós nos questionamos se eu vou ou não vou, então eu passo a ter uma visão crítica sobre o meu comportamento, né? Que é um conflito que a gente chama de intrapessoal, que vem de dentro, né? E apenas sobre questionamentos internos de cada indivíduo. E aqueles conflitos que podem desencadear, né, problemas entre colegas de trabalho, né? Então, o colega de trabalho muitas vezes não entende o que o outro está fazendo, né? Então questiona, muitas vezes o outro não está preparado para receber certos feedbacks, e muitas vezes se desentende, né? Seja colaborador com o próprio chefe, e até, né, o que não se espera dentro de uma organização, que são conflitos que extrapolem os muros de uma empresa, né, e que cheguem, inclusive, aos ouvidos e olhos dos clientes, né? Então, esses são chamados conflitos interpessoal. Então, eu gostaria muito de vocês anotassem isso também, tá? Como forma de vocês lembrarem quando forem estudar para as avaliações que estão chegando no mês de junho, tá bom? Intra é nosso questionamento, é eu, né? Conflitos inter, né? É de fora para dentro, é de dentro para fora, tá? Como eu disse, pode ser com um colega de trabalho, pode ser um conflito colega de trabalho, ou melhor, colaborador com gestor, colaborador com fornecedor, e aquilo, repito, né, que nunca se espera, é que esse conflito extrapole a empresa e chegue até aos clientes. Vamos em frente, o conflito departamental, né? Então, nós comentamos que muitas vezes departamentos, eles esperam de outros departamentos que cumpram com aquilo que está planejado, e muitas vezes essas metas, esses objetivos não são alcançados. Então, como a gente sabe que uma empresa é um sistema, é uma cadeia produtiva, então eu posso ter um conflito entre departamentos, né? E outros que extrapolam, inclusive, né, os departamentos a ponto de necessidade de mediação por parte, né, judicial. Aí falamos lá das ferramentas da gestão de conflitos, né, quando falamos de poder, né, então os cuidados necessários para que o poder não extrapole as funções do próprio gestor ou do próprio colaborador. Falamos da necessidade de um diálogo, né, muito assertivo, a comunicação, ela precisa ser assertiva para poder atingir o seu grande objetivo, né, que é a tranquilidade do destinatário quando receber informação, ter clareza, né, para saber do que se trata, o que precisa ser feito, né, os feedbacks que precisam ser dados sempre de forma construtiva, né, não podemos entender o feedback como pessoal, e sim, no ambiente de trabalho, como um feedback, né, profissional, buscando, de fato, o crescimento da empresa, né, e nada mais do que isso. Falamos do litígio e conciliação, né? Então nós temos aí duas formas de entender o conflito. Aquele que necessariamente precisa de um terceiro, né? No caso do litígio, né? De um terceiro, de um agente público
para se mediar essa situação conflituosa, né, e a própria conciliação, que é quando se busca o melhor caminho, mesmo não atendendo 100% um lado ou outro, mas que, vamos dizer assim, que a grande parte da resolução do problema atenda, né, na sua maioria, que é o que a gente chama de consenso. A ouvidoria, como eu disse a vocês, né, está aí bem grifado, é um canal de comunicação que a empresa abre, né, para as diversas solicitações, sejam elas reclamações, críticas ou sugestões, justamente para se identificar e corrigir problemas, né, sejam eles internos, né, ou externos. Muitas vezes as pessoas têm receio de questionar diretamente o seu gestor, muitas vezes o gestor não abre espaço para esse tipo de sugestão, reclamação ou crítica. Então, as empresas, elas se utilizam de canais de comunicação, como no caso da ouvidoria, para poder identificar determinados conflitos. E aí falamos do coaching, né, que é uma forma de se trabalhar o desenvolvimento humano e profissional, onde o gestor ele se aproxima um pouco mais dos seus comandados, trabalhando como um treinador. Então, quanto mais próximo o gestor estiver dos seus colaboradores, maior será a facilidade dele identificar possíveis conflitos que possam existir ou que possam, né, ter um início, e aí numa ação muito rápida, esse conflito nem sequer possa surgir, né? Dependendo dessa ação rápida e a partir da habilidade do profissional de poder identificar essas situações. Falamos dos comitês, em alguns casos, as empresas, elas juntam pessoas com a finalidade de poder justamente ter várias opiniões a respeito de um único fato, e nós sabemos que quando nós temos aí mais pessoas observando o mesmo fenômeno, né, nós podemos ter aí diferentes percepções e podemos buscar sempre o melhor resultado. A facilitação, né, então o gestor, né, ele pode trabalhar como facilitador. Quando falamos de facilitador, nós estamos falando de um apoio mais próximo, dessa aproximação, gerar feedbacks constantes, né, como se fosse um trabalho de consultoria, né? O autor fala de um trabalho de professor, né? Mas na ótica de conduzir, né, as pessoas para os caminhos corretos. E a mediação empresarial, né, que se torna uma alternativa mais barata, né, quando as partes envolvidas, né, optam por escolher uma pessoa um pouco mais experiente, e nós comentamos que muitas vezes quem está de fora consegue ter uma percepção pela sua isenção, né, não está ali envolvido emocionalmente com as pessoas ou com os fatos, então se torna assim mais produtivo se buscar soluções, inclusive com mais rapidez, para as questões de conflito. Então, esse foi uma pequena recapitulação da aula passada. Ficou alguma dúvida, meninas? Não. Não, Fácil? Ficou fácil para vocês? Sim. Legal. Esse sim, para mim, é ótimo. Então, vamos lá. Vamos agora aos dois conteúdos que nós vamos trabalhar nesta manhã, tá bom? Então, vamos lá. Encontro do dia 15.
Conseguem enxergar? Camila? Sim, professor. Jennifer? Sim, professor. E a Renata? Sim, tô vendo. Legal. Gente, não pensem que eu estou fazendo chamada, não, viu? Eu só quero poder ter a participação de vocês, tá bom? Tudo bem, professor. Então, vamos lá. Então, a seção 3.2, né, vai tratar um pouquinho sobre a origem dos conflitos, tá? Então, falando em origens de conflito, e nós falamos na aula passada, e eu recapitulei agora, de que pelas diferenças de percepção, pelas diferenças de interesses, né, de pessoa para pessoa, o conflito ele tem uma particularidade que é justamente estar associada ao processo de comunicação. E nós sabemos o quanto é difícil fazer com que essa comunicação ela complete o seu ciclo sem que haja interrupções ou ruídos, né? Então, o que está escrito, né? Quando essa comunicação ela não completa esse ciclo, né? Ela pode causar, né? O desentendimento, né? Então, as pessoas não entendendo aquilo que estão vendo ou ouvindo, né? Ela passa a ter dúvidas, e essas dúvidas podem causar certas insatisfações. Então, voltando ao ponto anterior, se o gestor estiver próximo, dando apoio, observando, né, o movimento, né, profissional e emocional das pessoas que estão ali próximo dele, ele consegue identificar, né, o que cada pessoa e suas características podem realmente entender quando for verbalizado uma informação, quando eu tiver que emitir essa mensagem por meio de um veículo tecnológico, por exemplo, como um e-mail, como uma intranet, enfim. Então, eu posso observar o equilíbrio entre essas pessoas. Posso identificar, por exemplo, que a Camila ela associa muito mais quando eu falo diretamente com ela do que com a Jennifer. A Jennifer pode ser uma pessoa que precisa de um pouco mais de tempo, então eu posso usar um e-mail, posso usar um bilhete, algo escrito. Por quê? Porque eu identifico que a Jennifer tem mais facilidade com esse tipo de informação, com esse tipo de comunicação. E a Renata, muitas vezes eu não preciso nem dizer alguma coisa, porque eu sei que a Renata já vai captar aquela informação, mesmo não completa, mas aí eu tenho certeza que a Renata tem essa capacidade. Percebem, então, que quanto mais eu estiver próximo das pessoas, mais eu consigo entender de que forma que eu consigo atingir essas pessoas com o processo de comunicação. Vamos lá, vamos para o próximo. Completando, né? Foi o que eu disse, mesmo entre pessoas que se comunicam com a mesma linguagem, há ruídos, né? Alguns exemplos que eu coloquei aí, né? Sotaque, pessoas que venham de regiões diferentes, entendem de forma diferente uma determinada palavra. Então, isso reforça o que eu disse, né, sobre o fato de que o gestor, quando ele tem essa capacidade de diferenciar esses tipos de percepções diferentes, então eu consigo ter assim uma rapidez maior em atingir, né, os meus objetivos em termos de comunicação. Uma pergunta, vocês já vivenciaram isso em empresa onde trabalharam ou trabalham? Né, pessoas de diferentes regiões, essa dificuldade, por exemplo, de entendimento, quando é uma informação só atendendo várias pessoas, pessoal?
Já aconteceu comigo. Na verdade, não era uma coisa formal, uma conversa informal dentro da empresa mesmo. E a Sei. pessoa era do Rio de Janeiro e tinha um linguajar, tinham palavras que não era comum pra gente aqui de São Paulo. Aham. E é uma forma da gente entender, né, que se Rio de Janeiro, que é um pouco mais próximo, tem essa diferença, imagina no Nordeste mesmo, ou no Sul, por exemplo, que também tem bastante palavras diferentes. E acontecia também muito quando eu era atendente de telemarketing, e eu recebia ligações e ligava para vários lugares. E aí tinha cliente que era de outros lugares, por exemplo, no Sul, que era onde eu mais encontrava dificuldade, que falavam palavras que eu não sabia o que era. Tinha que chamar um supervisor para entender, ou eles me explicavam certinho. Tive um problema de sinal, desculpa, Jennifer, um problema de sinal, mas voltou. Desculpa, pode continuar, por favor. Então, isso mesmo, eu disse que a dificuldade é mesmo entender, mas depois que a gente entende, porque na verdade é o jeito deles falarem, né? O costume deles, a cultura deles, e a gente tem que só agregar a nossa. Então, e vocês entenderam que quanto mais vocês estão próximo dessas pessoas, né, quanto mais vocês frequentam o mesmo ambiente, mais facilidade a gente vai tendo dia a dia. Concorda com isso, gente? Sim, depois virou normal. Atendeu as pessoas de São Paulo e atender as pessoas do Sul, que eu no começo tinha mais dificuldade. Ficou Então, mais... porque aí você começa a captar essas informações que hoje pode ser, por exemplo, diferentes, né, em termos o exemplo que eu dei, né, em termos de sotaque, e aí você já vai assimilando, né, e vai se acostumando com aquele tipo de linguagem, né, e aí se torna mais fácil, não é isso? Exatamente. Camila, já teve alguma experiência, Camila? Em empresa, não. Mas é quase a mesma coisa de. Eu entendo como sendo quase a mesma coisa que aprender um novo idioma. Tem palavras que eu não vou saber porque não é a minha língua nativa. Mesmo a entonação, o significado, não é isso? A gente acaba, vamos dizer assim, com a experiência, né, com a vivência, né, a gente vai acabando assimilando aquelas dificuldades que nós temos hoje, não é isso? Camila? Acho que eu não consegui te ouvir. Exatamente, professor. Agora eu ouvi. Renato, obrigado, Camila e Jennifer. Renata, teve alguma experiência? Bom, professor, o meu patrão, ele é chinês. Oh, Deus! Então, você deve imaginar como eu tenho dificuldade, às vezes, de explicar muita coisa para ele. E, na verdade, assim, no começo foi bem difícil, porque os antigos eram japoneses. Que Então, coisa, era hein? mais difícil Só ainda. trabalha com asiático, então. Pois é, tava tudo bem com os brasileiros, mas foi vendendo, vendendo, sabe? Então, Entendi. Qual o ramo de sim, atividade, Renato? é um supermercado. Ah, entendi. Supermercado. Sim, o meu patrão, ele é bem novo, sabe? Ele é bem mais novo do que eu. E, Sei. tipo, ele veio pra cá, não sabia de nada sobre mercado e tal. E como eu já tinha essa experiência, eu tive que passar muita coisa para ele, né? Mas, Sei. assim, querendo ou não, hoje, graças a Deus, a comunicação é mais suave, mais tranquila. Aham. Não Mas tem, não tem tantas dificuldades como tinha no passado recente, né? não, não, agora. Mas mesmo assim, ele ainda me pergunta muita coisa que a gente fala e ele não entende, tadinho. É, aí cabe a nós, né, que somos, vamos dizer assim, aqueles que abraçaram, né, um outro Uhum. país aqui no Brasil, né, darmos aí o apoio, né, para que ele se sinta mais em casa e poder, né, entender qual é a dinâmica da nossa comunicação, não é? Isso, é. Eu tenho que saber também me comunicar muitas vezes com ele, assim,
porque a cultura dele é muito diferente da brasileira, né? Então, às Uhum. vezes, assim, pode ser que insulte ele ou não, sabe? É, sim, por quê? Porque existem usos e costumes, né, de cada país, né, que pode não ser o mesmo do nosso, né? Uhum. Então, nesse próximo slide, justamente fala isso, né? Que então, para que a gente evite, né, ruídos na comunicação, é sempre bom saber se a outra parte, né, o destinatário daquela mensagem, se ele entendeu, se ele captou, né? Então, isso não significa que você está inferiorizando a outra pessoa, mas sim ter o cuidado com esse processo que é extremamente difícil, chamado comunicação, né? Então, quando eu pergunto para você, Renata, você entendeu? Jennifer, Camila, vocês entenderam? Não quer dizer que eu estou, vamos dizer assim, pré-concebendo que vocês não entenderam, mas é uma forma de eu ter segurança deste lado aqui, de que aquilo que eu estou falando para vocês, né, chegou de uma forma bem tranquila e bem clara, né? Então, isso é importante. Quando vocês perceberem, né, seja por um traço de fisionomia, sabe aquela ruguinha na testa que dá quando a gente não entende? Já viram isso, pessoal? Hum, sim. Então, aquela ruguinha na testa significa que existe um ruído ali, né? Muitas vezes o que eu mostrei ou o que eu falei não chegou para aquela pessoa de uma forma que eu gostaria que chegasse. Então, eu tenho que perguntar, falar, Camila, você entendeu o que nós falamos até agora? Né? Gerou alguma dúvida? Então, quando eu trato dessa forma, eu estou buscando cuidar muito bem desse processo tão difícil chamado comunicação, fazendo com que a outra pessoa se sinta também à vontade de poder dizer: olha, professor, não entendi, o senhor pode me explicar de uma outra forma, me dar um exemplo, vocês entenderam? Então, a gente pensa que está perdendo tempo, mas na realidade não, é o contrário. Nós estamos cuidando com carinho desse processo que é muito importante, porque no âmbito empresarial, uma comunicação que não se torna efetiva, ela gera problemas, pode gerar problemas financeiros, né? Retrabalho, perda de tempo com esse retrabalho, e nós sabemos que tudo isso causa prejuízo para as empresas, né? E para nós, como profissionais também, né? Porque ninguém gosta de ficar fazendo 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, quando eu tenho esse cuidado, esse carinho com o processo de comunicação, né, mesmo que eu tenha que repetir para outra pessoa de uma outra forma, já ouviram falar, alguém já falar assim, ah, você quer que eu desenhe? Muitas vezes as pessoas pensam que eu estou menosprezando a outra pessoa, e não é nada disso, né? Nada mais, nada menos do que buscar atender, né, nesse processo de comunicação para que não haja ruídos, tá? Comunicação vertical, né? Então, utiliza-se a comunicação vertical, está escrito lá, né? Utilizada por veículos de comunicação de massa. Então, quando nós falamos de comunicação vertical, nós estamos falando de uma comunicação de cima para baixo ou de baixo para cima, utilizada quando eu preciso atingir, né, um número maior de pessoas, né? E quando eu não consigo interagir com essas pessoas a ponto de pedir feedbacks individuais, né? E a comunicação, chamada comunicação horizontal, né, feita de pessoa para pessoa ou várias outras pessoas. A diferença da vertical para a horizontal está na interação deste receptor, né, da mensagem, né? Então, eu tenho mais facilidade de poder interagir quando eu estou trabalhando numa comunicação horizontal. Comunicação integrada, né?
Então, busca, vamos dizer assim, a eficácia, né, de uma quantidade de pessoas, como a gente chama de sinergia, né? Quando eu, professor, estou aqui com um conteúdo para passar para vocês, né, peço a interação de vocês, justamente para procurar, muitas vezes, a Camila tem uma dúvida, que pode ser uma dúvida que a Jennifer e a Renata possa ter também. Né? Muitas vezes, uma de vocês pode até nem ter pensado naquilo, né? Então a Camila lança ali uma pergunta, uma dúvida, e aí a Jennifer e a Renata param para pensar, puxa vida, é isso mesmo, né? Eu não entendi também. Né? Então, quando eu trabalho com essa comunicação, eu quero que essa comunicação atinja vocês três, diferentes que são, né? Mas de uma forma bem efetiva e integradora, né? Por isso que a gente fala sobre essa sinergia. Diferenças de valores, percepções diferentes de um mesmo tema, né? Então a gente volta lá para o início, falar que cada uma de vocês tem vidas diferentes, tem formações de vidas diferentes, famílias diferentes, educação, né, diferente. Então é preciso entender, né? Então quando eu estou aqui trazendo informações, compartilhando informações com vocês, eu preciso de tempos em tempos, né, tentar buscar uma forma de poder atingir vocês e fazer com que vocês se sintam motivadas em me ouvir, né? Porque muitas vezes a gente ouve alguma coisa, né, e já reage de uma forma, fala, isso aí não é para mim, né? Então deixa a pessoa falar e não presta atenção, né? Então, nós precisamos ter essa habilidade de insistirmos, né, no ponto de saber o que motiva cada pessoa que está próxima a mim. Né? Esses exemplos que vocês deram, né, de situações diferentes, de linguagens, sotaques, regiões diferentes, muitas vezes no início a gente reage, fala, puxa vida, vou ter que falar de novo. Será que essa pessoa não entende? Então, esse tipo de reação, ele não pode existir no âmbito empresarial, principalmente, e mais ainda, né, quando vocês estiverem em cargos de gestão. Vocês vão ter que ter resiliência, paciência, e procurar o melhor caminho para poder atender às necessidades de quem está vendo ou ouvindo vocês. Tá? As atitudes pessoais e interesses distintos, né? Então, mesmo que haja essa divergência, né, numa negociação, o acordo, quando se busca, né, negociação, gerou-se o conflito, né? Então, vocês vão buscar negociar esse conflito, ele precisa ser, ou melhor, ter um foco, né, de rapidez, por isso que está aí grifado, né, deve ser eficiente, e eficiência tem a ver com quantidade. Então, quanto menos tempo se demora para poder negociar um conflito, né, quanto menor o tempo, maior vai ser a possibilidade de resultados lá na frente. Então, vocês que estão... Camila, Jennifer e Renata é curso de administração, correto? Isso. Então vocês que estão aí, né, caminhando em busca de uma diplomação de administradoras, né, precisam entender que existem dois fatores que vão acompanhar a vida de vocês como futuras administradoras, né? Que é tempo e dinheiro, né? O custo-benefício. Então, vocês precisam entender desde já, né, de que tudo que acontece no âmbito empresarial, seja para se resolver problemas, seja para atingir metas, para se conquistar objetivos,
a relação ela é muito estreita entre tempo e custo. Tá? Então, quanto menor o tempo para se resolver um problema, maior será a produtividade. Quanto maior o tempo, maior também será o custo, né? Para se resolver isso. Diante de um conflito, o negociador não deve tomar um posicionamento e tentar convencer o outro de qualquer maneira. Isso eu não preciso nem me estender demais, né, de que o convencimento ele está associado a consenso, né? Eu não posso, de qualquer maneira, querer me sobrepor numa negociação aos objetivos, aos interesses de outros, né? Então, quanto mais tentar convencer de que sua posição está tomada, mais difícil será o acordo, porque muitas vezes acontece uma negociação e a pessoa que tem um poder maior do que as outras, muitas vezes tenta colocar esse poder na mesa para fazer com que as outras pessoas se submetam a esse poder. E nós sabemos que as pessoas não são mais submissas, né? As pessoas são esclarecidas. Vocês hoje fazem parte de um processo contínuo de amadurecimento educacional, de informações sobre a área de vocês. Então, as pessoas se tornaram mais críticas em seus posicionamentos. E muitas vezes a gente sabe que a outra pessoa está querendo que eu me submeta sem simplesmente buscar um feedback, um acordo que seja bom para mim, que seja bom para outra parte, né? Durante o processo normal de negociação e solução de conflitos, há um número de decisões individuais, né, que precisam ser respeitadas. E essas decisões, inclui-se nessas decisões, né, a própria rejeição, não concordo, né? Ou simplesmente digo, não, aceito. Então, quando há rejeições, né, é necessário que se saiba, mas por que está sendo rejeitado? Por que você não entendeu? Né? E buscar a solução dessa rejeição de uma forma um pouco mais cautelosa, atenta, né? Então, esse processo é um processo mais lento e, como eu disse para vocês, quanto maior o tempo para se resolver um conflito, maior será a perda, né, em termos monetários e em termos profissionais, ou seja, o desgaste ele causa prejuízo. Matriz estratégica de negociações, né? Então, a gente vai passando ponto a ponto, tá? Então, quando as pessoas não aceitam, ficam lá, né, emburradas, reagindo a todo instante, já tem ali um ponto de vista já firmado de não aceitar, não quero aceitar, quer dizer, não tem a capacidade de ouvir, né, de pensar em que poxa vida, eu posso perder um pouquinho, mas o que eu vou ganhar pode ser melhor do que não ganhar nada. Então, mais uma vez, está aí grifado, né? Costumam ter altos custos, né? Então, se vocês adotarem o que também está grifado, um estilo cordial de negociação, né? Quer dizer, vamos ouvir todas as partes, vou tirar essa minha decisão prévia de não aceitar, ter uma posição inflexível, vamos ouvir, vamos colocar na mesa, vamos calcular, vamos buscar entender o outro. Muitas vezes acontece daqueles problemas de sotaque, regionalidade, tem pessoas que são mais duras, outras são um pouquinho mais flexíveis. Então, buscar esse acordo justamente para evitar, mais uma vez, aquela relação custo-benefício, né? Quanto menos tempo, mais barato, quanto mais tempo, mais caro.
né, buscando um acordo que seja bom para ambas as partes, né, mesmo que um perca um pouquinho, o outro também perde um pouquinho, mas o acordo precisa ser sempre ganha-ganha, né? Na nossa vida a gente busca sempre isso, né? Muitas vezes a pessoa só quer ganhar, né, independente do outro estar perdendo muito. Então, dentro de uma empresa, nós temos que ter aquela percepção de mãos dadas, né? Porque todo mundo faz parte do processo. A empresa é um sistema vivo, né? É um sistema composto por pessoas. Então, se eu tenho esse tipo de postura, né? Quero só ganhar e o outro perder, nós vamos ter aí prejuízos no decorrer dos tempos, né? Dos processos. Temos aí um dilema do prisioneiro, né? Então, modelo que ajuda a entender sobre como funcionam as ações humanas. Então, nós temos aí essa empresa, né, que criou esses pesquisadores e aplicaram essa teoria dos jogos, né, chamada teoria dos jogos, né, relacionada a conflitos. Então, prestem bastante atenção, por favor, né? Um delegado oferece a dois prisioneiros que aguardam julgamento separadamente as seguintes situações. Tá? Número 1. Se um prisioneiro confessar e o outro não, o primeiro é liberado e o segundo recebe uma pena de 12 anos de prisão. Entendeu, Jennifer, Camila e Renato? Sim. Então, vamos Sim, lá. professor. Continuando. Se ambos confessarem, cada um recebe uma pena de 5 anos. Então, se um prisioneiro confessar e o outro não, né, o segundo recebe uma pena de 12 anos e o primeiro é liberado. Então, na segunda opção, se os dois confessarem, cada um recebe apenas uma pena de 5 anos. Se nenhum deles confessar, cada um vai receber uma sentença de 2. Olha lá, olha que interessante. Se um confessar, outro não, 12 para quem não confessar. Se ambos confessarem, só 5. Agora, se nenhum confessar, cada um recebe 2. Só que eles estão separados. Tá? Então, leiam o que está escrito aqui. Os dois prisioneiros não podem se comunicar para decidir. Entenderam? Que eles estão separados. Tudo bem? Posso continuar? Pode, professor. Então, representa situações que envolvem ao mesmo tempo conflitos de interesse e a possibilidade de cooperação entre duas ou mais partes. Qual que seria a sua decisão, Camila? Eu acho que confessar, porque em 12 anos e confiar que o outro não vai confessar para pegar os 2 anos, é melhor ficar com 5. É mesmo? Então, vamos voltar lá ao slide. Olha lá. Se ambos confessarem, cada um recebe 5 anos. Se nenhum confessar, cada um recebe 2. Você confessaria ou não confessaria? Acho que eu confessaria. Confessaria? 5 anos, sim. Jennifer, A minha dúvida é se eles sabem disso. cada um deles recebe a informação, só que isoladamente. Eu acho que depende do que aconteceu antes, né? De como eles eram fora. Normalmente não Não, confessa. aqui não importa, são dois assassinos. Sim. Cada um roubou a galinha. Juntos, né? Não, separados. Então, Tá? Vou dar um exemplo. O João não conhece o Antônio.
Aí Entendi. o delegado vai lá na cela do João e diz para ele, falou assim, ó, nós temos 2 prisioneiros aqui, nós temos 3 situações, você precisa escolher. Eu acho que não confessaria. Hã? Não confessaria. Não, né? Não. Por quê, gente? Porque a pena seria menor, seria mais inteligente. No caso, Ah, se o outro não confessar e eu ficar sem confessar, e o outro confessar, eu me ferro com 12 anos, né? é, Seria um voto de confiança no escuro. então, essa é a ideia, né? Esse voto de confiança, né? Quer É, dizer, você estaria preparado para dar esse voto de confiança para outra pessoa que você não conhece? é, não sei, hein? Porque olha só a opção número 1, né? Porque se você confessar, aí você precisa torcer para o outro não. Que aí eu saio, né? E ele fica preso. Você sai, não precisa ficar preso, e o outro fica 12 anos. É. Agora, e se o outro também pensar a mesma coisa que você? Aí fica os dois 5 anos. Aí ficam 5, entendeu? Entendi. Bom, enfim, qual que é a sua Complicado. resposta? Agora eu tô na dúvida mesmo. Então vamos lá, vai pensando Acho aí. Renata, tem uma decisão? Olha, professor, o certo seria a gente não confessar nada, né? Mas assim, fica complicado realmente, pois a gente não conhecendo a outra pessoa, ele vai ter o mesmo raciocínio que você. Porque se Hum, você confessar e o outro não, você pega uma pena de 12 anos, que é a maior que tem, né? sim, Se confessar e, e ele também confessar, pode ser os dois que ficam aí 5 anos. Ou se você não falar nada, também tem a questão dele confessar, e se você não falar nada, você também fica com os 12 anos. 12 anos. Então, é uma questão assim muito para se pensar bastante e ter sei lá, acho que se passar pela outra pessoa, né? Para poder entender, pensar o que passaria pela cabeça dele e o que ele faria. Sim, verdade. E aí, gente? Eu confessaria, mudei de ideia. Mudou de ideia, gente? Mudei. Porque senão é melhor 5 anos do que 12 sozinha, né? Sim, claro. É isso aí, é só para vocês entenderem, né, o espírito da cooperação, né, em qualquer ambiente que nós estejamos, tá? Então, nós precisamos ter confiança um no outro, né, e buscar sempre essa cooperação para que, quanto maior a cooperação, vocês viram que a pena é menor, certo? Sim. Exemplos de conflitos em estruturas de empresas, tá? Só me confirma, por favor, Camila, que semestre você está? Eu No tô no curso, quinto. no curso de administração, quinto semestre, correto? Isso. Jennifer Também. e a Renata? Segundo, professor. Segundo. Renata, você já teve aula sobre teoria geral da administração? Eu estou tendo online agora. Teoria da administração. Jennifer e Camila já tiveram, correto? Sim, senhor. Isso. Legal. Obrigado pelo sim, senhor, hein, dona Jennifer? Me senti mais velho agora. Desculpa. Mas não tem problema, não, é brincadeira, só para a gente sempre ter alegria na aula, tá? Pode me chamar do jeito que você bem entender, né? A gente tem respeito um pelo outro, isso que é importante. Tá bom. Então, nas teorias organizacionais ou teorias gerais da administração, vocês devem ter passado por o histórico da administração, né, desde do tempo em que Adam Smith escreveu o livro A Riqueza das Nações. Então, desde lá, o que se vem é observando
a estrutura empresarial, né, desde o século passado, e também observando as mudanças que essas estruturas, elas vêm sofrendo em função justamente das mudanças que existem no mundo em termos socioeconômico, político, social, mas principalmente quanto ao aspecto de competitividade e tecnologia. Então, nós sabemos que a tecnologia, quando surge, ela altera estruturas. As empresas verticalizadas, elas passam a observar que precisavam mudar, né? Diminuir estrutura, aumentar a especialização, fazer mais em menos tempo, tudo isso talvez não seja novidade para vocês. Então, quando nós temos uma empresa cuja estrutura é funcional, uma estrutura onde se dê um valor maior à função de cada trabalhador, né, dentro dessa organização, né, surgem, né, então a estrutura funcional surge porque os departamentos, muitas vezes, não sabem o que o trabalho de um interfere no trabalho de outro. Então, existem empresas, né, no mundo que ainda se preocupam, né, em compartimentalizar os seus departamentos, né? Não existe uma integração de processo entre departamentos. Muitas vezes, eu trabalho num departamento e não sei o que o outro departamento faz com aquilo que eu produzo de trabalho, né? Então, normalmente isso é chamado de estrutura funcional, né? E a teoria funcionalista, né, levando em conta a disciplina que eu acabei de perguntar para vocês, né, que é a teoria geral da administração, né, a palavra função, ela nasce dessa teoria, chamada teoria funcionalista. Então, uma teoria que privilegia, que valoriza a função de cada elemento de cada departamento, tá? Não tem aí uma abrangência maior de se entender o que um departamento impacta no trabalho do outro. Tudo bem para vocês, três? O que eu falei? Sim, professor. Sim. Conseguiram relembrar alguma coisa? E a Renata atualmente está vendo isso, Renata? Sim, professor. Legal. Temos a estrutura por projetos, né? Então, empresas que separam ali um número de pessoas e envolve essas pessoas num determinado projeto, então elas ficam ali fixadas naquele projeto, é o que a gente chama de estrutura organizacional por projetos, né? Então, surgem quando a equipe de projeto não está envolvida com as operações rotineiras, e sim realmente direcionadas apenas àquele projeto. Estrutura matricial, né? Então, os conflitos surgem quando o gestor não quer ceder, né? Uma postura inflexível, ou alocar, né, designar um colaborador para um determinado projeto, alegando que o desfalque na equipe poderia trazer problemas para a operação. Então, se nós entendermos, né, e vocês, futuras administradoras, né, de que as pessoas não trabalham para vocês, as pessoas trabalham para a empresa. Então, deve haver aí um entendimento, né, de que se eu precisar, né, então a Renata trabalha comigo e a empresa precisa da Renata pelas suas habilidades, né, facilitar um projeto, né, eu como gestor da Renata, eu tenho que entender que isso é bom para a empresa e não mal para mim, né? Então, numa estrutura matricial, repito, né, mãos dadas, todos nós temos que ter essa capacidade de poder entender quando a empresa precisa crescer. E se para crescer
eu preciso ceder a Renata para um determinado projeto, eu já tenho que ter em mente de um substituto para a Renata, uma substituta, capaz de poder realizar e atingir metas como a Renata vinha fazendo, né? Temos a chegada agora da Edna. Bom dia, Edna. Edna, me ouve? Acho que a Edna deve estar com algum problema com o áudio, mas de qualquer forma, eu me senti aqui recebendo um bom dia da Edna. Vamos em frente. Então, pessoal, até aqui, perdão, até aqui foi o conteúdo da sessão 3.2. Ficou alguma dúvida, pessoal? Por favor, levante o dedo para eu ver. Como nós temos poucas pessoas na sala, acho que dá para a gente chamar por pessoa, né? Eu vou começar pela Renata. Renata, ficou alguma dúvida desse primeiro ponto, dessa sessão? Não, professor. Ficou bem esclarecedor para você? Sim, para mim sim. Jennifer? Nenhuma dúvida, professor. Fala para mim assim, Jennifer. Presente. Presente, professor. Vamos ver se a Edna acho que não me ouve, ou melhor, Ela tá me ouve. mandando mensagem, deixa eu ver aqui. Ela não consegue falar mesmo. Ah, então tá bom. Fala para ela ficar em paz e que eu recebi o bom dia mesmo em pensamento, tá bom? Vou ver se ela te escuta. Ai, ai. Camila? Oi, professor. Nenhuma dúvida. Foi tranquilo? Sim. Ah, então tá bom. Vamos lá, gente. Agora, sessão 3.3, tá? A visão e evolução do conflito, tá? Então, o uso construtivo, né, dos conflitos, tá? De que forma que eu posso entender o conflito de forma positiva? Pois não, Jennifer? Nada não, professor, desculpa. Não. É que quando vocês abrem o áudio, eu me sinto na obrigação de parar para ouvir vocês, tá bom? Tá bom, é porque eu tava falando com a Edna e o microfone tava ligado. Quando eu Ah, voltei, eu não vi que tava ligado, não desliguei. tranquilo. Mas sempre que precisar, por favor, abre o áudio e solta a voz. Tá bom. Então nós falamos lá atrás que o conflito ele gera valor positivo quando, né, eu saio de uma zona de conforto. E o exemplo que eu dei lá atrás foi de uma reclamação do cliente. Então, opa, o cliente reclamou, alguma coisa não está bem. Vamos observar o que aconteceu? Vamos identificar, vamos analisar, vamos propor uma ação corretiva, né? E mesmo que essa ação corretiva, né, ela gere um feedback negativo, né, então a Camila precisa entender que o que ela fez, né, não gerou o resultado esperado para aquele cliente, né? Então, eu, como gestor, preciso ter a iniciativa, né, de chamar a Camila, né, e explicar o que aconteceu, né? Muitas vezes as pessoas não gostam de feedback negativo, né? A gente fala que está escrito aqui, né, de decisões que são impopulares, né? Mas isso não significa que eu estou tratando com a Camila na ordem pessoal, e sim na ordem profissional. E conduzir a Camila a entender que aquilo que ela fez não foi o mais correto, para ela repensar e poder resolver o problema. Entenderam, pessoal? Principalmente a Camila, que eu usei de exemplo. Entendi, professor. Vou mudar o meu. Não me leve a mal, Camila, pelo amor de Deus. Imagina.
Vocês entenderam que o feedback negativo ele precisa ser construtivo e não destrutivo? Para Sim. isso, para isso eu preciso ter uma capacidade, né, de entender eu como gestor, que vou até o colaborador, né, para dar um feedback. Eu preciso, né, me concentrar, me conscientizar de que aquilo pode gerar uma insatisfação na Camila, porém, ela precisa entender, e aí vai da minha habilidade de poder explicar isso para ela, de que é para o bem da empresa, é para o bem de todos, e não simplesmente repreender a Camila, né? Ou como em algumas vezes o gestor, né, ele submete o colaborador na presença de outras pessoas. Então, isso precisa ser pensado sempre na carreira profissional de vocês, para que as decisões não sejam pautadas pelo âmbito pessoal, e sim pelo profissional. Tudo bem? O custo dos conflitos. Não, vocês vão, né, ser massacradas no bom sentido, né, um massacre construtivo, de vocês sempre pensarem, né, de que empresa só existe, né, quando ela avalia custo versus benefício. Qualquer situação que vocês se vejam, onde precisam decidir, né, a decisão precisa ter esse equilíbrio entre o custo e o benefício. Porém, um equilíbrio onde o benefício, né, seja maior do que o custo de investimento. Consequentemente, se isso acontecer, tudo que vier disso será viável, que é uma palavra também que vocês vão ouvir com muita frequência, né? O que é viabilidade? É quando o benefício é maior do que o custo de investimento, né? Então, qualquer projeto, qualquer iniciativa, qualquer sugestão que venha, precisa avaliar essa relação entre custo e benefício, tá? Então, como está escrito aqui, a dificuldade em saber ou medir os custos disfuncionais, né, quando a função não está atingindo o resultado esperado, porque eles são ocultos, eles são intangíveis, muitas vezes. Tá? Mas existe aí indicadores que podem melhorar vamos dizer assim, essa dificuldade de se medir, né? Que é o tempo que se leva para poder identificar, analisar e propor ações corretivas. Quer dizer, quando eu saio da zona de conforto funcional e passo a buscar resolver determinados conflitos, eu acabo gerando custo para a empresa. Então, o indicador tempo, ele é fundamental, porque eu associo tempo ao salário daquela pessoa, das pessoas que estão ali envolvidas em resolver o problema, e aí é muito simples, quanto tempo se levou para se resolver o problema foi eficiente, isso pode ser monitorado ou não, então tudo isso se torna um pouco mais fácil de se saber ou de se medir. Aí, ó, tá vendo? Indicadores como taxa de rotatividade, absenteísmo, podem estar diretamente relacionados aos conflitos internos. Uma pessoa, muitas vezes desmotivada, ela vai, né, pensar, né, por que eu vou trabalhar hoje? Né? Então, não ir trabalhar, né, gera custo interno, porque eu vou ter que repor alguém para ocupar aquele espaço naquele momento, né? E aí, como eu disse, aí está escrito, né? Podem ser de âmbito salarial, né? Então, os prejuízos monetários, isso que nenhuma empresa no mundo, né? Ela planeja ter prejuízo com isso. Vocês então estão entendendo por que eu falei que vocês vão ser massacradas com a relação custo-benefício? Olha só. Custo do tempo perdido, né? Custo da oportunidade, né? Então,
qualquer coisa que se faça para se resolver um problema é mais ou menos pensar que você está caminhando para frente e aí o conflito aparece, você, opa, para e precisa voltar uns passinhos. Quando eu volto esses passinhos, eu estou gerando custo. Entenderam, meninas? Sim ou não? Sim, professor. Legal. Motivação reduzida. Obviamente, todo conflito ele gera desconforto, né? Toda mudança gera desconforto, mesmo que para melhor as pessoas muitas vezes reagem, né? Então, a motivação está associada justamente ao índice de satisfação que cada um de nós temos com relação a nossas atividades, né? Enquanto eu sinta prazer em trabalhar, enquanto eu veja valor no meu trabalho, eu me sinta valorizado pela empresa que eu presto serviço, a minha motivação, e aí eu vou lembrar vocês da hierarquia das necessidades humanas do Abraham Maslow, né? Que ele fala lá das necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, enfim. Então, usando essa teoria da motivação humana, a gente percebe que o grau de satisfação, ou melhor, que o custo da produtividade está associado ao índice de satisfação que cada um de nós temos quando estamos trabalhando, né? E o custo da má decisão, né? Então, nós não temos muita dificuldade de saber que uma decisão mal planejada, mal executada, obviamente, haverá prejuízos lá na frente quando eu for avaliar o resultado, né? Então, quando há conflitos, né, desmotivação, aumenta a possibilidade de prejuízo, né, com decisões que possam ser equivocadas. E por fim, meninas, temos aí uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem. Eu tenho sido bem bonzinho com vocês, tranquilo com relação às atividades, mas desta vez eu vou precisar de um pouquinho mais de dedicação de vocês, tá? Até quinta-feira da próxima semana, eu estou solicitando a vocês que façam uma resenha das 3 sessões da unidade 3, tá? Só lembrando que não é resumo, tá? É uma resenha. E a resenha, ela precisa ser impessoal, precisa ter aí a cara de vocês, né? Se tiverem dificuldades, né, consultem, pesquisem o que é uma resenha. Normalmente, nos sites de busca, eles trazem lá a diferença entre resumo e resenha. Acredito que vocês já tenham passado por isso, né? Então, eu peço que vocês me mandem essa resenha no meu e-mail corporativo. Camila tem meu e-mail corporativo? Tenho, professor, que eu mandei atividade. Jennifer? Tenho também. Renata? Sim, professor, tenho sim. E acredito muito que a Edna também tenha. Se não tiver, Edna, né, procure com a Jennifer, por gentileza, tá bom? Então, pessoal, me façam esse favor, tá? Se comuniquem no grupo, coloquem essa informação, que a atividade para até dia 21 de maio, tá? Na próxima quinta-feira da próxima semana, uma resenha, né, da unidade 3, seção 3.1, 3.2 e 3.3, tá bom? Posso contar com vocês? Pode sim. Sim. Eu vou fazer uma outra coisa também. Eu vou postar esses slides, tá? Lá na seção 3.3, lá no portal, tá? Eu vou postar isso como pós-aula, esses slides, tá bom? Aí vocês podem pedir para que as pessoas, elas procurem lá, né, esses slides. E outra alternativa, né, como essa aula está sendo gravada,
ela vai ficar postada lá também, né? Caso as pessoas queiram aí, num outro tempo, poder me ouvir, né, na aula de hoje. Posso contar então com vocês, pessoal? Pode sim. Sim, professor. Sim. E a Edna, né, fica aqui meu abraço, né, apesar de não ter conseguido conversar com vocês, com ela hoje, né, mas fica aqui meu abraço. E para as demais, também um forte abraço, um ótimo final de semana e a gente se vê na próxima sexta-feira, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Bom final de semana, professor. Bom final de semana, professor. Obrigado, Até gente. semana que vem. Até, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Obrigada e até semana que vem. Tá bom, obrigado eu.